Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre uma breve nota sobre o imaginário do messianismo político no Brasil. Para tanto, nós vamos pegar como tema da aula de hoje a obra do brasileiro Walmir Chacon, cientista político, professor, formado em Direito, um grande escritor brasileiro, um grande intelectual. Chacon tem obras muito interessantes e, dentre essas obras, está efetivamente esta, que é objeto da nossa aula de hoje, Deus é Brasileiro. Essa obra dele foi composta, ela tem um prefácio interessante para brasileiros e ela tem um prólogo para os estrangeiros. Para quem não conhece a obra do Chacon, pode achar isso um tanto quanto inusitado, não é? Entretanto, o brasileiro é sui generis, não é? E quando ele faz um prefácio para brasileiros e um prólogo para os estrangeiros, evidentemente que ele está falando de dois tipos de mentalidade, né? O Brasil até hoje e os brasileiros, em sua maior parte, pelos estrangeiros, são vistos como algo exótico, diferente, não é? Nem o brasileiro, às vezes, entende a ele mesmo. Essa obra do Chacon é uma obra importante porque é uma das poucas obras brasileiras que vai abordar esse assunto do messianismo político que permeia a história nacional. E apesar dessa realidade, essa realidade é pouquíssimo falada abertamente, né? Então, eu vou pegar aqui o prefácio aos brasileiros, porque isso dá uma nota a essa temática do messianismo, com várias pitadas que ele traz, tema sobre o qual nós estamos nos debruçando sobre ele há muitos anos, né? Porque não há como, repito mais uma vez, não há como ler a história brasileira, pregressa e atual, não há como estudar a história brasileira pregressa e atual sem o mito do messianismo político. E quando nós suprimimos o messianismo político da história brasileira, ela não faz sentido, né? Então, vamos lá. Chacon coloca que esse livro foi vivido, pensado e escrito no final do século XX. Portanto, atribulado, século XX, todo mundo deve se lembrar, final, não é? Basta nós lembrarmos de um único evento, a queda do Muro de Berlim e a chamada perestroika, né? E, portanto, o fim da suposta Guerra Fria. Ora, então, o fim do século XX foi um período atribulado. No caso do Brasil, nós estávamos recém-saídos, praticamente, do período militar, né? Então, dentro da história do Ocidente, esses dois grandes eventos, né, que marcaram a Europa e os Estados Unidos, que é o evento que desembocou a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a suposta Guerra Fria, quando o século XIX acaba, é um século atribulado e é preciso lembrar disto, né? Foi um fim de século cheio de instabilidade, de violência, de incerteza e, ao mesmo tempo, de promessa para
um novo futuro, né? Isto é uma coisa muito importante. O fim do século XX também é um século que exatamente está coincidindo, digamos assim, com profecias apocalípticas, quer dizer, pelo menos em tese, ou profecias apócrifas, né, que diziam que o mundo acabaria no ano 2000. E depois daquilo ali viria uma limpeza, né? Então nós temos uma conjuntura escatológica, apocalíptica, profética e a possibilidade da criação de uma nova realidade. É preciso ter esse cenário em perspectiva. Então, quando o Chacon faz esta colocação, quando ele abre o seu livro chamando a atenção para isso, essa situação é mais do que pertinente, porque há uma expectância, não é? Isso é uma das características centrais do messianismo, é exatamente a ideia da esperança. O presente atual está muito ruim, seja ele qual for, não é? E, portanto, há de vir um futuro não muito desenhado, não muito claro, que vai, de certa forma, superar o presente, os males do presente, encaminhar o povo em direção a um futuro melhor. Esse futuro é sempre mais feliz, ele é sempre mais pacífico, né? E aquele que encaminhará o povo para tirá-lo desse período de turbulência em direção a uma nova era, né, a uma nova idade, é exatamente o Messias político, né? Não sem razão, nós vemos que, interessantemente, a primeira candidatura do Lula, quando ele vence a primeira vez, é no início do século XX. Né? O PT pleiteou por várias vezes a figura do Lula e trazendo sempre o mote de que o presente estava muito ruim, tudo era ruim e era preciso construir um novo futuro. Ora, a candidatura do Jair Bolsonaro, que é outro mito fabricado pelos militares, igual foi o Lula, porque todo mundo fala da fabricação do Lula somente pelo setor comunista da Igreja Católica. Esquece a participação militar na figura do Lula. E é fundamental que se tenha essa participação militar, assim como se esquece a participação da Igreja Protestante, né, que deu origem aos primeiros movimentos eclesiais de base. Ora, então o Jair Bolsonaro, quando vem, repete-se o mesmo cenário. Quer dizer, o presente está muito ruim e é preciso, portanto, destruir o presente para levar o povo em direção ao futuro. Esse era exatamente, digamos, o ponto de passagem, não é, que o Chacon aponta. Final do século XX para o início do século XXI. Esse livro é um livro em que ele faz um esboço, uma tentativa, evidentemente, de entendimento da chamada identidade brasileira, aqui num sentido profundo, né? É um ensaio de culturologia, portanto é um livro de cultura, que vai estudar a cultura brasileira. Ora, as lideranças carismáticas, como ele bem coloca, são uma constante presença na política brasileira. Não há como ler a política brasileira sem liderança carismática. Essas lideranças se renovam, elas se sucedem, elas nunca estão ausentes do discurso do cenário político brasileiro. Há uma projeção do Brasil no herdado dessas lideranças, e uma vez que elas são substituídas e se sobrepõem, acrescente-se o esforço de superar. Então, o Brasil, por exemplo, recentemente teve o mito messiânico do Lula,
não é? Esse mito entrou em debacle porque todo messianismo político ele tem um percurso, né? O percurso em que o mito é eleito e depois o mito é deposto. Acontecerá a mesmíssima coisa com Jair Bolsonaro, porque isso faz parte do discurso mítico, não é? Quando você cria um mito artificialmente, os poderes, as forças criam mitos artificiais, ele tem que nascer e ele tem que morrer. Faz parte o sacrifício. Veja que o PT, na parte do sacrifício, da morte do Lula, não a morte física, mas a morte simbólica, não é? Eles tentam até hoje tirar proveito e partido desta bandalha que eles ajudaram a criar e a manter no poder durante 14 anos. Ora, Lula e Dilma, né? Portanto, fora o período em que eles foram trabalhando o psiquismo brasileiro no sentimento da expectância. Portanto, presentes, o que é esse sentimento da expectância? É o sentimento que envolve a ideia do messianismo. O presente está muito ruim, você tem que destruir o presente para construir um futuro. Então a história brasileira ela é repleta da expectância messiânica, né? Ora, inaugura-se um tipo de messianismo político no Brasil diferente, eu já falei isso por diversas vezes, já perdi a conta. Diferente do messianismo político português. Portugal tem um forte messianismo político desde o primeiro rei de Portugal, quer dizer, Dom Afonso Henriques, presente na Batalha de Ourique. Já fiz programa sobre isso, né? Então, esse messianismo político que envolve toda a história de Portugal, ele antecede, no caso de Dom Afonso Henriques, o próprio sebastianismo, que é com Dom Sebastião, que vai ser no século XVI. Agora, também toda a história de Portugal, desde o início da nacionalidade portuguesa, não tem como ser lida sem o mito do messianismo político. Entretanto, é preciso que se faça uma ressalva gravosa, alertando para o seguinte fato: o messianismo político português não tem nenhuma relação com o messianismo político brasileiro. Zero. O Brasil o Brasil é uma construção de Portugal e fez parte da coroa portuguesa como estado ou província, nunca como colônia, isso é uma mentira, durante 322 anos. Evidentemente que, durante esses 322 anos, não é, o messianismo político português esteve presente. Além disto, os ameríndios brasileiros e não só, os ameríndios como um todo, são messiânicos. Isso é algo que muito pouca gente fala. Então nós tivemos uma confluência, quer dizer, a coroa portuguesa tinha nela mesma o mito do messianismo político. Os jesuítas, os dominicanos e os franciscanos, que foram as principais ordens, sobretudo os jesuítas e os franciscanos, que estiveram presentes desde o início do Brasil e entraram no processo da catequese, todos eles, todas essas ordens, eram cultoras figadais do messianismo político. Então houve uma conjunção entre o messianismo político dos índios, né, o messianismo político da coroa portuguesa, o messianismo político das ordens religiosas. E nós tivemos também o messianismo político dos negros. Então há a conjunção histórica brasileira, ela é simbolizada ao máximo no sentido de um messianismo político muito presente, não é? Bem, então Dom Pedro I, que tinha 24 anos quando proclamou a independência, veja, é um jovem, não é?
por influência da maçonaria, cria-se no Brasil, e rompendo com a tradição portuguesa, um messianismo político brasileiro, maçom, né, na figura do imperador. Então é preciso entender o que é o imperador, o título, o cargo e o império, como modelo de Estado, criado pela maçonaria, depois do golpe de Estado, onde Dom Pedro assume como imperador, primeiro imperador do Brasil. É preciso entender essa diferenciação, o que significam esses conceitos, evidentemente, para poder não confundi-lo com uma ideia qualquer de imperador de qualquer outro estado ou de qualquer outro país. Né? Então, Dom Pedro I tinha 24 anos quando ele proclamou a independência. Ele morreu com 36, em Portugal, né, no Porto. E, efetivamente, ele é herdeiro, é filho de uma tradição messiânica. Mas ele próprio rompe com essa tradição messiânica e inaugura uma outra. Né? Isso dá um cenário trágico para o Brasil. O filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, era um indivíduo extremamente cético. Dom Pedro II era quase ateu. Cético mesmo. Né? Gilberto Freire, não sem razão, vai dizer que Dom Pedro II parece um pastor protestante oficiando numa catedral católica. As perseguições que o Império faz à Igreja Católica são imensas. Haja vista a chamada questão religiosa, que Rui Barbosa e tantos outros abordarão, não é? Envolvendo a visão de Dom Pedro II, né, no que diz respeito à perspectiva religiosa dele. Então, o Império inaugura um período laico. Né? Ora, este período laico, tanto o primeiro imperador quanto o segundo, foram transformados em messias políticos. Na República, quando o Império é golpeado, deposto, né, na República vão se multiplicar as lideranças carismáticas. Foi deixado um vazio com a deposição da monarquia, não é? E a República Brasileira precisava de ser construída. Eu já fiz programa sobre a construção da República, não é? Que na verdade depuseram o imperador, mas ninguém sabia o que colocaria no lugar. Então, as coisas no Brasil são feitas nas coxas sempre. Há uma elite criminosa, bandida, né, que domina, que não tem o menor apreço pelo país. O menor apreço. Domina o cenário desde 1822. O modus operandi desses criminosos atuarem. Não é? Então, há uma vacância espiritual, política, imagética, deixada com a deposição do imperador. Portanto, há uma legitimidade tradicional dinástica que perde sentido. Ela está em vacância. Tudo aquilo que está vago tenderá a ser assumido por alguém. Duas frentes se articulam para assumir esta vacância. O Exército Brasileiro, especificamente o Exército Brasileiro, não existia aeronáutica naquela altura, só tinha Exército e Marinha. O Exército Brasileiro se articula e certos indivíduos ligados à oligarquia brasileira. E a história do Brasil vai se desenvolver dentro desse eixo, né? Que tem, evidentemente, a maçonaria aí no meio. Então, o Brasil, da República em diante, passa a ser uma disputa figadal entre duas frentes: o Exército
e uma oligarquia, né? O Brasil, até hoje, não conseguiu, né? Essas frentes não conseguem, por incompetência e por descaso e por projeto mesmo, não é a intenção deles. A história brasileira, a cultura brasileira continua em aberto. O Estado brasileiro é um caos completo e absoluto. Não há nada que funcione de modo eficiente a serviço da sociedade. O Estado é feito para criar, para funcionar, para estar submetido ao controle dessas duas facções. Então, ao contrário do que se possa pensar, não é o mundo político que manda no Brasil, não. Os políticos são lobistas dessas duas frentes. Não estou dizendo que o político brasileiro é anjinho. Claro que não. Né? Agora, quem manda no Brasil efetivamente não está dentro do Congresso Nacional, não. Bem, esse governo agora de Jair Bolsonaro, cada dia vai ficando mais claro que é um governo de militares e paramilitares contra os civis, contra a nação. A situação brasileira atual, ela é a situação mais grave, no meu entendimento, que o Brasil já viveu desde o início da República, por várias razões. Sobretudo pelo volume da militarização da política. Se o cenário não for modificado, é muito sério o quadro que já está desenhado dentro da política nacional. É gravíssimo. Bem, ora, quando a gente vai estudar a história do messianismo, os movimentos carismáticos messiânicos, muitos deles surgiram em zonas rurais, em áreas rurais, portanto longe da cidade, né? Esses movimentos, no caso do Brasil, não se limitam às áreas rurais. Ele já se enraizou na classe média e nos intelectuais e na oligarquia brasileira e nos empresários brasileiros. Esse é o grande problema. O messianismo político brasileiro, ele não é espontâneo, ele é uma forja, ele é uma fabricação. Então, essa maré oceânica, essa torrente messiânica, aliás, parece uma hidra de Lerna, ela tem várias cabeças, e ela vem sendo um ciclo de longa duração. Não é possível subestimá-la, não é possível não vê-la, não é possível ignorá-la. Entretanto, a academia brasileira faz exatamente isto. Evidentemente, porque essa academia está comprada pelas forças e pelos poderes dominantes. A partir do momento que a história do Brasil começar a ser contada como ela é mesmo, dentro da sua verdadeira culturofobia, evidentemente que essas elites bandidas não poderão mais fazer aquilo que elas fazem com o total apoio da imprensa e da intelectualidade dos empresários e dos militares. É um bandido acobertando outro bandido. Não é? Ora, Fernand Braudel fez um estudo interessante sobre as torrentes messiânicas. O Brasil é um movimento contínuo de torrente messiânica. Não é um caso esporádico. Por exemplo, a Alemanha teve Hitler. Né? Não se ouviu falar mais disto. A Itália teve Mussolini. A Espanha teve Franco. Portugal teve o Salazar. Né? No caso do Brasil, um presidente após o outro na história da República. É uma maré messiânica, uma atrás da outra. Bem,
todo povo com cultura de nação, ele sente-se portador de uma missão histórica. Né? Aqui nós temos, portanto, uma mudança radical das monarquias para as repúblicas. Os monarcas se diziam representantes de Deus, não é? Nas repúblicas os estados são laicos. Ora, mas uma vez que a gente tem o Estado laico, curiosamente, os presidentes ou os primeiros ministros vão querendo atribuir ao país deles uma missão histórica. Né? Rousseau tinha cunhado a expressão de uma religião civil. O Estado laico, por incrível que possa parecer, por trás da ideia do Estado laico, nós temos uma religião civil, não uma religião religiosa. Tá? O Estado é o novo Deus. Não é? Então você tira Deus do lugar dele e o Estado assume o lugar de Deus. Então essa religião civil, evidentemente, o Estado é o vínculo da sociedade com as forças que o mantém, não é? Ele é o vínculo, digamos, estruturante, ele passa a ser o vínculo estruturante. Uma vez que você perdeu todo aquele psiquismo espiritual que norteava as monarquias, esse psiquismo ficou solto, coletivamente falando. Então o Estado passa a puxar para si essas forças tectônicas, digamos assim, do inconsciente coletivo. Né? Quando ele puxa para si, ele passa a querer controlar a sociedade. A gente vê, por exemplo, que não existe caso de monarquia que tenta controlar a população. Uma coisa é um rei louco, né, autoritário, gastão. Outra coisa é um rei que objetiva controlar o povo. Esse fenômeno é um fenômeno dos estados laicos, praticamente. Né? Então, a religião civil, portanto, o Estado ocupando o lugar de Deus, libera forças quitônicas, né, do inconsciente coletivo, que era, digamos, contido, administrado pela religião. Uma vez que a religião não está ali mais, isso está solto. Então, essa visão do Estado com o povo, não é? Desenrola-se e desenvolve ao nível da sociedade civil, organizada e hegemônica. E, evidentemente, nós temos um imaginário nacional. Os povos têm um imaginário nacional que é, de certa forma, extraído da relação entre o mitologema daquele povo e a cultura. Também já fiz programa sobre isso. Então, os estados laicos passam a comandar tudo. Toda religião é universal, não é? Ela coloca valores, interfere na cultura, no comportamento, no sentimento. Os estados passam a assumir o lugar da religião. Então, os estados laicos assumem um sentido universal. Né? Otávio Paz, o prêmio Nobel mexicano, fala exatamente isso, né? Que os estados, através do seu poderio, tentam impor uma universalidade que vai partir da cabeça dos políticos. Não vai partir mais de Deus, não é? Não vai partir mais de crenças, de conceitos. Então, as instituições de Estado, os conceitos, as instituições, o mundo político, a cultura, passará a ser regulada pelo Estado.
E ele vai se colocando cada vez mais nessa, botando o pé dentro da cultura. As monarquias não controlavam cultura. É preciso que se diga isso. Ora, o messianismo político, então imagine a conjugação dessas coisas todas. O messianismo político chega a ser identificado pelo próprio povo com o destino nacional, né? A gente vê isso no caso de Portugal, no caso do Brasil, no caso da Inglaterra. O Christopher Hill, por exemplo, proclama, no auge das lutas entre o parlamento inglês e a coroa inglesa, que Deus é inglês, né? Os alemães proclamavam a mesma coisa, Deus está conosco, né? Os americanos falam em Deus o tempo todo, em Deus nós confiamos, não é? A Rússia, a Santa Mãe Rússia e mesmo a Rússia comunista, Deus está presente dentro do Estado. Os judeus, efetivamente, não é? Enfim, os povos têm uma ideia de destino nacional, certo? Ora, quando esse destino nacional é visto, é perspectivado sob a ótica religiosa, nós temos um parâmetro. Quando esse destino nacional é visto, é perspectivado sobre a ótica de um político ou de um grupo de poder, é uma coisa completamente diferente, não é? Então, o Estado laico vai fazer essa mutação. Aqui é preciso que se entenda o seguinte: o marxismo antecede o comunismo, né? Por diversas vezes eu já falei que o Brasil é comunista. Já está assentado o negócio. O liberalismo, liberal em inglês, é esquerda. O liberalismo do Paulo Guedes é esquerda na veia. Então esse negócio de transformar o Estado mínimo, que está sendo vendido agora no Brasil e que a falsa direita encampou em peso, é preciso lembrar o seguinte: vamos recuar ao século XIX. Uma sociedade sem classes, não é? Dividida, sem classes. Porque quando o Estado impõe uma hegemonia de pensamento, você não tem classe mais. Uma sociedade sem classes e uma sociedade sem Estado, ou com Estado mínimo, é a meta final do projeto marxista. Isso é exatamente o que o governo do Jair Bolsonaro está fazendo. Eu vou repetir. A meta final do marxismo, da proposta do marxismo, né, é preciso entender o seguinte: o marxismo não é uma teoria política. O marxismo é uma filosofia, e aquela filosofia é transposta para a política, para a economia, para a cultura, para a religião, para a sociedade, para a antropologia, para a ciência, para tudo. O marxismo, a filosofia marxista, transposta para a política, tem, entre outras consequências, ou pilares, ou fundamento, a criação de um Estado mínimo e a criação de uma sociedade sem classe. Curioso, não? Todo mundo morria de medo do PT, que o PT ia fazer a transição. Não. Quem vai fazer a transição para o marxismo, que é muito pior do que o comunismo, são exatamente os militares e a maçonaria. É isso. Não foi o PT, não. Bem,
Então, o projeto de governo agora, desse presidente fabricado por uma junta militar maçônica e bancária internacional, ligada aos Rothschild, o projeto deles é de criar o Estado marxista. É a chamada democracia direta. A sociedade sem classes e sem Estado, que é a meta final do marxismo, não é um messianismo laicizado, né? Na linha de frente, não é? Durkheim falava sobre isso também. Uma vez que você tem a secularização da moral, a imposição de um Estado espiritual que vai dirigir tudo, o que você pensa, o que você sente, o que você age. Outro dia, recentemente, essa semana, esses políticos do PSL, essa gente tem feito coisa tão louca. Uma senadora resolveu agora propor lei para as mulheres depilarem debaixo do braço. Você veja se isso é assunto para se discutir no parlamento. Depilação. Não é? Por trás desta bandalha, o que está? O Estado mandando em tudo. Então o Estado vai dizer quando é que você pode escovar os dentes, quando é que você pode depilar. Aquela outra ministra da família, completamente surtada da cabeça, resolveu dizer que a pessoa tem que ficar, não pode fazer sexo antes do casamento, e vai indo por aí afora. A quantidade de loucuras que essa gente dessa falsa direita tem feito e proclamado de viva voz dentro do governo é de assustar até o filho monstruoso da duquesa de Brabante. O Brasil virou um caso de saúde pública grave. E a coisa só vai piorar. Então, nós temos um projeto, não é, de Estado mínimo que vem sendo tocado, que é um projeto marxista, que vem sendo tocado na luz do dia, transparentemente, como se fosse um grande feito de direita. Então, ora, o messianismo político, em Portugal, nós temos, recentemente, no século XX, os grandes estudos de Agostinho da Silva e de Antônio Quadros, né, para citar alguns poucos, Antônio Sardinha. No Brasil, uma grande estudiosa do messianismo político foi Maria Isaura Pereira de Queiroz. Né? Portanto, há autores em Portugal, vários. No Brasil, poucos, escassos. Né? Portanto, a historiografia brasileira precede a historiografia brasileira a historiografia do imaginário. Não há como ler os documentos brasileiros se não entender a relação entre mitologia e cultura. Portanto, seria preciso fazer a historiografia do imaginário brasileiro, né? A antropologia do imaginário, uma etnografia do imaginário. Né? O povo brasileiro, desde que a maçonaria deu o golpe do Império, foi trabalhado como uma nação em busca de si mesmo, uma nação incompleta, que ainda está em gestação. Ora bolas, isso é ridículo. Roma, com 500 anos de existência, já era um império. Portugal, com 500 anos de existência, já tinha navegado os mares há muito tempo. O Brasil tem mais de 500 anos. Quanto tempo será que vai ser preciso esperar o Brasil amadurecer e crescer? 2.000 anos? 5.000 anos?
Até quando os intelectuais brasileiros, inclusive o Chacon, fala essa bobagem na obra dele. Ele repete esse discurso. É que o povo brasileiro é uma nação em busca de si. Isso não é uma verdade histórica. Isso é uma verdade induzida. Não é? O Brasil tinha uma mitologia e uma cultura perfeitamente delineados. Veja, por portugueses, por índios e por negros. Esse substrato cultural, antropológico, foi completamente erodido com o Império e com a República. E o que eles vêm fazendo de lá para cá é manter em suspensão o substrato cultural. E, ao contrário, faz tudo para aniquilar esse substrato. Né? E de lá para cá, o Brasil tem sido submetido a uma sequência de líderes carismáticos. Evidentemente que o brasileiro não tem muito espírito, um espírito atrabilhário ou um espírito aguerrido, como tem, por exemplo, os povos europeus. Quando você tem um líder messiânico, ele de fato pode arrastar a multidão para os cenários mais bizarros. O brasileiro, ele adere às causas com muita superficialidade. Logo, ele cansa daquele brinquedinho. Né? Getúlio Vargas foi um ditador. Soube conviver com as críticas ao seu modelo. Né? Nem Vargas, que foi um líder messiânico, muito carismático, conseguiu, nem o Lula, em termos de liderança messiânica e carismática, o Vargas e o Lula, na história recente do Brasil, foram as duas grandes lideranças. Né? Nem eles conseguiram fazer o povo, arrastar o povo brasileiro como Hitler conseguiu, por exemplo, com a Alemanha. Não é? Porque o brasileiro tem um perfil atrabiliário. O brasileiro tem um perfil iconoclástico, praticamente. Isso é bom e isso é ruim. Ora, é ruim na medida em que a ideia de consciência popular, né, consciência da nação, consciência do destino, o senso de missão para cumprir essa consciência nacional, ele não parte da população. Né? Ele é uma tarefa que é assumida pelos militares e pela elite brasileira, de tempos em tempos, governo após governo, querendo guiar a população. Então eles assumem o papel de Messias, manobram o povo para guiar o povo. Ora, há, portanto, a ideia de Estado civil, de religião civil. A ideia, portanto, de religião civil dentro do Brasil é muito forte. Né? O Estado como um critério religioso. Né? Isso é muito complicado e extremamente perigoso. Porque um povo, um país é o povo. Uma vez que o povo não assume-se a si mesmo, né, ele vai se permitindo deteriorar os seus valores ao sabor de politicagens baratas. Então há, por trás dessa história aparente que nós vemos diariamente, existe uma história subterrânea. Há uma história profunda. Né? O Ariano Suassuna, quando escreve várias das suas obras, mas sobretudo a Pedra do Reino, né, o Ariano perspectivou muito bem essa ideia da esperança messiânica, do sebastianismo brasileiro. Né?
Então, a consciência coletiva de um povo está fundada no inconsciente coletivo. Há uma relação entre uma coisa e outra. Portanto, sobre isso já falava Durkheim, não é? E Jung. Durkheim no sentido de uma consciência coletiva e Jung no sentido de um inconsciente coletivo. E o Unamuno vai falar de uma infra-história. Então há uma convergência entre todas essas coisas. Quando nós vamos estudar as ideias das utopias e dos símbolos utópicos, sociais, religiosos, políticos, a utopia messiânica, ela fala de um desencantamento do mundo, portanto o mundo atual está ruim, repito, e a utopia messiânica aparece, portanto, para fazer uma autocrítica ao modelo de governo, ao modelo de país, ao modelo de cultura, ao modelo de sociedade. A utopia messiânica faz essa crítica, com virulência geralmente, e fala, olha, está tudo errado, nós precisamos de criar uma nova utopia. E aí ela vai propor a utopia dela. Então, é um discurso de alienado para alienar pessoas. Então a cultura brasileira, do século XIX em diante, desde que a maçonaria deu o golpe da independência, os empresários brasileiros são alienados e alienadores. Eles só pensam em privatizar o lucro e socializar o prejuízo com a sociedade. Os militares são alienados, alienantes e alienadores. Os líderes sindicais brasileiros também são alienados e alienadores. Os políticos brasileiros são alienados e alienadores. Os empresários brasileiros são alienados e alienadores. Então, como é que fica o Estado brasileiro? É um caos completo. O projeto dessa gente é proteger a eles mesmos e sufocar o povo. Evidentemente que dentro dessa fórmula perfeita, que se repete, se você tem um sujeito que está dando benefício para os seus apaniguados, vem um outro político que vai combater aquele que está dando aquele benefício e fala, o fulano está beneficiando o grupelho dele. Vamos combater. Só que ele fala isso, mas quando ele assume o poder, ele vai beneficiar o grupelho dele. Exatamente igual o que o outro faz. Né? O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de Estado, no sentido autêntico do termo. De um Estado que não seja privatizado por meia dúzia de cupincha e de bandido que se alterna no poder. O Brasil nunca teve Estado, verdadeiramente falando. Essa palavra, embora ela exista enquanto formulário teórico conceitual, não há ela na prática. O Estado brasileiro é absolutamente irrelevante, porque há um grupo que manda no Estado, que usa o Estado para se manter. Isso não é a relação do patrimonialismo tacanha que o Raimundo Faoro criou. Porque o Raimundo Faoro cria um problema do Brasil vinculando ao patrimonialismo, só que ele nunca coloca os empresários no bojo da história, nem a maçonaria, nem os bancos, nem os militares. Então, a ideia de patrimonialismo do Raimundo Faoro é uma ideia absolutamente aleijada da realidade brasileira. Aleijada e alijada.
né? Ora, então o Brasil precisa desprivatizar esses donos malignos do Estado, né? Então, o que tem que ser desprivatizado? Isso. O Estado brasileiro precisa se desprivatizar desses donos. Porque essa gente é ilegítima. Ela ocupa o poder ilegitimamente. Governo após governo. Né? Bem, então é preciso ter consciência da realidade histórica brasileira. O Brasil não caminha até hoje porque ele tem uma tutela interna. Ele tem uma tutela estrangeira. Né? E essa tutela manobra com o imaginário brasileiro, manobra com as formas simbólicas, criando um tipo de força vital para manter esses apátridas no poder. É um grande embuste, cuja fórmula é simples, mas tem dado resultado. Não é? Ela não dá resultado se o povo tiver conhecimento, evidentemente. Então é sintomático que nem nos meios universitários, no campo da filosofia, por exemplo, aqui eu falo de experiência própria, a gente não ouve falar, dentro da filosofia, em messianismo. Essa é uma parte que não se estuda, nem na história. Né? Bem, então, efetivamente, que há uma lacuna gravíssima dentro da academia brasileira, no que diz respeito aos setores de ciências sociais, da área de humanas, porque a ideia do messianismo ela perpassa toda a história da cultura cristã. Toda. É o messianismo religioso, que depois, por uma série de manobras, ele será transposto, terá os seus ideais transpostos para a política. Então não há como estudar a história do cristianismo e da relação da igreja com as monarquias sem o messianismo. E não há como estudar a história do Brasil sem o messianismo político. A história do Ocidente, né, cristão, é messiânica. A história judaica é messiânica. A história muçulmana é messiânica. A história é cultura. A história cristã é messiânica. A história é cultura. A história dos índios brasileiros é cultura e messiânica. Portanto, o messianismo é um componente basilar. É uma sapata, é uma fundação da cultura ocidental e cristã. Né? Porque envolve o cristianismo e as vertentes pagãs que convivem com esse cristianismo. Como os índios brasileiros, por exemplo. De modo que as ideologias são ideias-força. Né? Elas são capazes de guiar um povo, de fortalecer a consciência popular, de manobrar, mas também de destruir. Então o imaginário que povoa o Brasil, o imaginário religioso transposto para o campo político, tem sido dos grandes braços de destruição da nação brasileira.
o tema do messianismo político é mais do que atual. Ele sempre foi atualíssimo. Faz parte de toda a trajetória do Brasil desde 1500. Mas nós temos, para finalizar, dois messianismos políticos muito distintos. O messianismo que vigora com a coroa portuguesa até 1822 e o messianismo que vigora com o Império Maçônico de 1822 até os dias atuais. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.